O fator medo. O medo é considerado, ao par do amor e do ódio, um dos maiores fatores de motivação humana. Apesar de ser considerado uma emoção negativa, mereceu um capítulo à parte, pela sua evidente importância. Medo, pelo Novo Dicionário Aurélio, é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça. Em primeiro lugar, o medo é enfocado como um sinal de alerta em relação ao perigo eminente. Neste sentido, é salutar e producente, porque despeja adrenalina no ser vivo e, com isso, a energia necessária para fazer frente a uma situação de perigo. Uma pessoa perfeitamente integrada sabe que o medo é funcional e não se torna escravo de sua atuação, conjuga o mesmo a seu favor. Se o perigo é futuro, a solução, vista noutro capítulo de aceitá-lo, torna-se um coadjuvante, poderoso na extinção do problema, não apenas pela mudança de paradigma emocional, quanto pela recepção de ideias importantes e necessárias. A repressão ou a fuga só servem para fortalecê-lo, e certamente o problema, antes imaginário, tornar-se plenamente real. Além disso, será um constante foco de estresse, podendo, daí, originar até mesmo uma depressão. Parênteses aqui. Depressão é uma doença que difere do estresse, devendo ser tratada por alopatia. Estresse, na maioria das vezes, é momentâneo ou provisório. Noutro caso, o medo também se apresenta pela sintonia com outro ser. Fulano, ao entrar num recinto cheio de pessoas, sente medo sem causa aparente. Das duas, uma, ou é também um sinal de alerta inconsciente, por exemplo, devido à presença de um inimigo, ou está simplesmente captando o medo de outra pessoa. Na segunda hipótese, torna-se plenamente possível perceber quem é o emissor da emoção, e isto serve como indicador do estado sentimental de tal pessoa. Neste caso, torna-se útil se não houver a ilusão de que a fonte é o próprio fulano. Infelizmente, muitos sensitivos, por não conhecerem esse processo, passam uma vida miserável, agrilhoados ao medo. Refutam, mesmo seus dons, achando que só lhe trazem problemas. Às vezes, o medo surge como subproduto de uma egrégora. É o que acontece em inúmeras religiões que constroem o medo artificial de forma a envolver e escravizar seus seguidores. Daí se falar em ira de Deus, salvação do inferno, reencarnação purgativa e demais anátemas. Uma determinada religião outorga-lhe o medo e, com isso, controla sua vida. Leva-o a agir de modo antinatural, inversamente à sua índole, pelo medo das possíveis consequências que advirão. Diga-se de passagem consequências absolutamente falsas, fabricadas com o único escopo de lhe tolher. É o processo de automação do ser humano. Por outro lado, o constante temor é uma espécie de imã capaz de atrair situações nefastas. Uma pessoa está passeando de bicicleta, repentinamente vê um buraco e sente medo. Logo em seguida, cai no buraco. Coincidência? Não. O temor atraiu a situação. Observe que tal temor, quando conscientemente percebido como um aviso, não irá atrair o buraco. É a fixação no medo, quando este assume o controle, que atrai o fato funesto. O medo é usado por vários estrategistas como forma de manipulação e logração de objetivos. Robert Greene cita: mantenha os outros num suspense terrorífico. Cultive um ar de imprevisibilidade. Muitos magos usam o medo na magia manipulativa. Poucas pessoas sabem lidar com o medo, portanto é um grande aliado para conseguir o sequer. Já dizia Miguel de Cervantes que quem perde sua coragem, perde tudo. Observe que pessoas medrosas são facilmente manipuláveis. Basta criar o medo, e sua possível solução, esta, dependente da vontade do manipulador, que aquecerá após
ter obtido seu intento. O covarde fará tudo para sair da situação desagradável em que se acha, dando como paga a própria liberdade. Esquece, contudo, que se tornou um escravo, que o chantagista usará o mesmo método sempre que lhe aprouver, sem nenhum remorso ou peso na consciência, típicos, aliás, dos fracos de propósito. Como todos possuem seus pontos frágeis, o medroso facilmente escaparia das malhas da chantagem emocional, contudo o raciocínio embotado e a emoção vilipendiada não lhe permitem enxergar com clareza. Quanto ao satanista, sabe que o medo é sempre seu aliado, e não se deixa enredar pelas maquinações de terceiros, dando a paga na mesma moeda. Se incute o medo em terceiro, falo para lograr um objetivo, necessário segundo sua óptica, para se defender de um perigo ou obter algo importante. Um satanista não é um vâmpiro psíquico, mas não se deixa conduzir por moral alguma. Usa o medo conforme sua vontade e depois o descarta. E, se alguém deseja ser escravo de determinada situação, nada mais sabe o que a fórmula crowleyana, que o escravo servirá, mas que sirva consciente de sua condição, de ser inferior, dependente e não emancipado, coisa que as religiões divinas usaram e abusaram em proveito próprio, mas sem nunca tornar o escravo consciente de sua condição. Fonte Satanomicon. Lord Ahriman poderia ser chamado, sem medo de errarmos, de o pai do satanismo no Brasil. Ele foi o fundador da Igreja de Lúcifer, a IDL, a primeira organização satânica a se erguer do lado de baixo da linha do Equador. Também guarda o mérito de ter trazido para os trópicos a primeira cópia da Bíblia satânica e o de ter sido o mestre primeiro de toda uma geração de satanistas, entre eles Bastar, Obito, Freire Oz e Morbitivis Vividis, que vos escreve este prefácio. Sua maior façanha, entretanto, foi ele mesmo. Poucas pessoas foram aquelas que eu verdadeiramente admirei e respeitei, já que, em geral, os seres humanos não possuem muito a chance de erguerem-se do lamaçal de mediocridade em que foram colocados. A maioria dos que admirei foi de uma maneira distante, pois ou estavam mortos há séculos ou separados pelas barreiras da distância. Mas neste hall da fama de pessoas admiráveis, tive o prazer de conhecer Lord Ahriman. Minha própria descoberta do satanismo foi causada diretamente pela fundação da IDL, onde eu e outros irmãos vivemos momentos únicos de saber e sabor. Afinal, este homem-lende versado em filosofia e ocultismo foi também um grande cozinheiro. Infelizmente, com esta obra o leitor não poderá provar nenhum macarrão à putanesca, mas poderá ter a mesma sensação de conversar e aprender com o autor que tivemos naquela época. Um livro, no fundo, é sempre isso, um portal de invocação, com o qual podemos nos encontrar com pessoas que viveram em outras épocas e lugares. Não há melhor forma de invocar um ser do mundo dos mortos do que folhear páginas escritas por ele e manter, no silêncio de nossa mente, um diálogo interno, como se ele estivesse bem ali na nossa frente. O Satanomicon foi escrito entre fevereiro de 2000 e setembro de 2001 e trata de diversos pontos importantes sobre o modo de vida satanista. Ele reúne e apresenta aos que se aventurarem na sua leitura as mesmas sementes que fertilizaram o que já poderíamos chamar de um pensamento genuinamente satânico e independente latino-americano.